Sejam todos muito bem-vindos a essa oficina que nós vamos dar início agora, oficina de literatura de cordel. E para nos acompanhar aqui, nos ajudar a trazer os temas e todos os objetivos dessa oficina, nós vamos ter aqui a presença do Isaías Zazá e do Gabriel Giomarelli. E eu me chamo Beatriz Giomarelli e estarei aqui no decorrer dessa oficina trazendo muitas coisas interessantes sobre esse tema de literatura de cordel. É com vocês, Zazá e Gabriel. Olá pessoal, é com imenso prazer que nós vamos dar início a um registro de trabalhos de pesquisadores que têm desenvolvido a sua pesquisa na área da literatura de cordel. E vamos também trazer algumas propostas de como ingressar nesse universo mágico da literatura de cordel. A gente quis abordar esse tema nessa proposta da Lei Aldir Blanc para que vocês pudessem acessar algumas informações básicas relacionadas com a linguagem de literatura do cordel. Em setembro de 2018, o cordel, na verdade o Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional tombou a literatura de cordel como patrimônio cultural imaterial do Brasil. Em função disso, as coisas vêm se solidificando, o cordel passa a ter uma ocupação, e servir de ocupação para vários outros setores da sociedade. Nós vamos ter aqui ilustração da história do cordel, de onde vem o cordel, ao longo da história como ele foi produzido, quais as possibilidades de se trabalhar cordel em sala de aula para quem é professor e queira aí desenvolver algum tipo de atividade relacionada com a literatura de cordel. Ao longo de todo esse trabalho nós vamos estar pontuando e abordando determinados temas que têm relação com os objetivos que a gente se propôs a trabalhar ao desenvolver esse registro e essa oficina, ok? Isso, e para isso a gente trouxe alguns convidados, Isso. Alguns amigos nossos e que tem o seu trabalho voltado também para a literatura exatamente. de cordel. Exato. E a gente queria começar pelo Cláudio Cantori, formado em letras, e ele vai falar um pouco sobre literatura de cordel e as formas que ela pode ser interpretada. É isso aí. Então vamos conferir, para além de só apresentarmos os cordéis, a gente vai fazendo a correlação com os objetivos que a gente se propôs e também com alguns aspectos críticos em relação à forma que o cordel e a própria literatura de cordel veio resistindo até aqui. Exato. Solta o vídeo. Olá, eu sou Cláudio Cantori, bacharel e licenciado em Letras, formado pelo Centro Universitário Unifiel. Fui convidado para falar um pouquinho sobre literatura de cordel e posso garantir que o trabalho que eu fiz em cima de literaturas de cordel é um trabalho de pesquisa, uma vez que os centros acadêmicos, sobretudo nas últimas décadas, não exploram a literatura de cordel e a linguagem regional, as linguagens populares, como sendo algo importante para o engrandecimento da língua portuguesa. Suprimiram os cursos de letras, o que deveria ser feito em 6, 7, 8 anos, por conta da diversidade que é a nossa língua, desde as questões regionais até as questões coloquiais, as situações em que a língua deve ser colocada. Tudo isso foi suprimido e a supressão da linguagem e a necessidade de se vender cursos obrigou os donos de faculdades e os reitores, de uma maneira geral, a suprimir os cursos de letras. A primeira coisa que foi suprimida
nos cursos de letras foram esse tipo de poesias, esse tipo de culturas. A cultura da literatura de cordel. E qual é a importância da literatura de cordel na linguagem popular, na linguagem, na educação das pessoas? Em alguns lugares, a norma culta não chega, em alguns lugares a língua portuguesa não chega como deveria chegar, e a literatura de cordel foi e é, entre tantas outras coisas, uma forma de alfabetização. Uma vertente da literatura de cordel, o que podemos considerar uma geração moderna da literatura de cordel, são todas essas linguagens que são arremessadas às margens das sociedades e que se tornam, por exemplo, linguagens como a linguagem do rap, como a linguagem que é usada, é usual nas marginais, mas foge da norma culta que é dominada por uma elite. A norma culta deveria chegar até as periferias. Enquanto ela não chega, o que nos salva são todas essas linguagens que a periferia e as regiões mais pobres, com menos acesso à educação, acabam conseguindo encontrar, entre elas, a literatura de cordel. Falando mais especificamente sobre a literatura de cordel, algumas características a gente pode considerar. A literatura de cordel não necessariamente é uma coisa engraçada. Muitas pessoas associam o cordel como uma coisa cômica. Não, o cordel às vezes ele é trágico. O cordel às vezes ele é cômico e às vezes tragicômico, que é uma mistura de algo muito engraçado com algo muito trágico e que é inteligentemente unido pelo escritor e pelo poeta que apresenta a literatura de cordel. Essa linguagem regional, tão concentrada num determinado ponto do Nordeste brasileiro e que é tão rica, me chamou muito a atenção por intermédio de uma tragicomédia. E essa tragicomédia tinha o nome de Jesus no Xadrez. Antes, porém, é necessário que se faça uma pequena observação sobre a importância desse texto no contexto religioso brasileiro. No Nordeste, onde há uma predominância católica, há algo que é mais sagrado, mais importante do que as questões ligadas ao Natal. Natal, nascimento de Jesus, tal. Entretanto, esse momento da Páscoa, que envolve o Calvário de Cristo, a Sexta-feira Santa, o Sábado de Aleluia, o Domingo da Paixão e tudo aquilo que foram os últimos dias de Cristo na Terra, pega muito forte para as comunidades religiosas nordestinas. E o Jesus no Xadrez mostra uma peculiaridade que é muito interessante, porque a romaria é uma coisa muito forte na linguagem nordestina. E a romaria é disputada, porque, poxa vida, é uma vez por ano. Quem não quer ser Jesus na romaria? O cara pensa, puxa vida, meu sonho é ser convidado para ser Jesus, mas só tem o personagem para um. O que vai causar um pouco de ciumeira, que vai causar um pouco de inveja, o que vai causar um pouco de incômodo para os outros. Mas tudo bem, é bem administrado, tal, até certo ponto. E o Jesus no Xadrez mostra, entre outras coisas, o texto, essa tragicomédia mostra como é difícil se imaginar no lugar de Cristo, ainda que seja por uma chibatada. Então ele mostra aspectos humanos, aspectos que nos distanciam dessa figura maravilhosa que é a figura do Cristo, aspectos que nos mostram como a humanidade é engraçada e ao mesmo tempo é perversa, e como tudo isso se desenrola numa procissão
em um texto maravilhoso chamado Jesus no Xadrez. Esse texto por si já é rico, considerando um número gigante de palavras e expressões nordestinas. Mas é evidente que é muito difícil não usar um sotaque nordestino quando se apresenta um texto desse, porque ele pede um sotaque nordestino, ainda que você não seja. Uma parte, esse texto foi apresentado a mim pelo grupo Cordel do Fogo Encantado, o qual eu assisti na Vila Madalena e da primeira vez que vi já fiquei maravilhado. São precursores da literatura de cordel, são pessoas muito interessantes e importantes no nosso cenário artístico brasileiro. A literatura de cordel, Jesus no Xadrez. Construam a imagem e divirtam-se. No tempo em que as estradas eram poucas no sertão, transgirinos e boiadas cruzavam a região. Entre volante e cangaço, quando a lei era do braço do jagunço pau-mandado do coronel invasor, dava-se no interior esse caso inusitado. Quando Palmeira das Antas pertencia ao capitão Justino Bento da Cruz, nunca faltou diversão. Vaquejada, cantoria, procissão e romaria, sexta-feira da paixão. Na quinta-feira maior, Dona Maria das Dores, no salão paroquial, reuniu os moradores e depois de uma preleção ao lado do capitão, escalava a seleção de atrizes e atores. Todo ano era um Jesus, um Caifás e um Pilatos. Só não mudavam a cruz, o verdugo e os maus tratos. O Cristo daquele ano foi o Quincas Beija-Flor. Caifás foi Cipriano, Pilatos foi Nicanor. Duas cordas paralelas separavam a multidão para que pudesse entre elas caminhar a procissão. Quincas, conduzindo a cruz, foi e não foi advertia o centurião perverso que com força lhe batia. E era para bater maneiro, e Bastião não entendia, devido a um grande pifão que tomou naquele dia do vinho que o capelão guardava na sacristia. E Cristo dizia: ô rapaz, vê se bate devagar que eu já estou tudo encalombado. Tá com a gota pra doer. Assim eu não vou aguentar. Ou tu para de bater ou a gente vai brigar. Jogo já essa cruz fora. Tô ficando aperreado. Eu vou morrer antes da hora de ser crucificado. E o pior é que o malvado fingia que não ouvia. E além de bater com força, ainda se advertia. Espiava para Jesus, fazia pouco e dizia: que Cristo frouxo é o ser que chora na procissão. Jesus, pelo que se sabe, não era frouxo assim não. Eu tô batendo com pena, tu vai ver o que é bom na descida da ladeira da venda do Fenelon. O couro vai ser dobrado, até chegar no mercado a cuíca muda o tom. E nesse momento ouviu-se um grito na procissão. Era Quincas que com força sacudiu a cruz no chão e partiu feito um maluco para cima do bastião. Se travaram no tabefe, pontapé e cabeçada, Madalena levou queda, Pilatos levou pancada. Desmancharam a procissão. O cacete foi pesado. São Tomé levou um tranco que ficou desacordado. Acertaram um cocoroto na cabeça de Timóteo, que até hoje é aluado. Então mesmo São José, que não é de confusão, na ânsia de defender o filho de criação, aproveitou a garapa para dar um monte de tapa na cara do bom ladrão. E a briga só terminou quando o doutor delegado interveio e separou. Cada santo pro seu lado. E desde que o mundo se fez, foi essa a primeira vez que Cristo foi para o xadrez, mas não foi crucificado. É isso. Literatura de cordel. A maior riqueza literária que o Brasil, e quem sabe o Brasil inteiro e não apenas o Nordeste, pôde produzir para nós. Patrimônio cultural e material da língua portuguesa, de todos os países falantes de língua portuguesa, e que consegue, através da linguagem e da poesia, contar a história de um povo, contar as dificuldades de uma região, e que simplesmente é ignorado, como tantas outras coisas que têm sido ignoradas no Brasil
sob o ponto de vista da cultura e da educação, né? É uma pena, mas é lindo. Agora a gente vai trazer para vocês mais um convidado nosso aqui, esse grande amigo nosso, que é o Luiz Tamborilando, daqui da cidade de Osasco, que trabalha muito tempo já com cordel, é um cordelista, né? E pesquisador da literatura de cordel. Desde quando eu conheço o Luiz Tamborilando, ele nunca se afastou da literatura de cordel, muito pelo contrário, ele sempre foi uma pessoa que resistiu, ele sempre escreveu os seus versos. Hoje ele participa da Ordem dos Emancipadores da cidade de Osasco, tem um carinho especial por essa cidade e sempre que pode ele está aí fazendo as suas homenagens à cidade através dessa forma de linguagem e dessa expressão. Tem uma coisa muito importante de ser dita. Os italianos chegaram aqui para construir e trabalhar pelo desenvolvimento da cidade de Osasco. E aí fundaram essa cidade. Mas ela não teria sido a Osasco que é hoje, jamais não fosse a quantidade de nordestino que habita esta cidade hoje. Nós temos aqui muitos habitantes nordestinos e quem, ao longo de toda a história, manteve acesa a chama da literatura do cordel e quem também foi responsável, ou quem foram os responsáveis pelo tombamento do cordel como patrimônio histórico imaterial nacional, foram os nordestinos, que mantiveram ao longo de todo esse tempo a história e o próprio cordel vivo. Então essas pessoas também foram responsáveis por isso. E em função de toda essa história da literatura de cordel, de como ele foi assumindo as suas características, como ele foi agregando e trazendo a possibilidade de trabalhar com outros temas, em função disso, a gente tem aí o Luiz do Tamborilando recebendo prêmios pelo seu trabalho, pela sua pesquisa no cordel, ganhando prêmios na cidade e fora dela. Na cidade o prêmio FENAPO, que é um festival de poesias de Osasco. Ele já ganhou alguns prêmios e ele vai conversar um pouco com você, você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais do trabalho desse importante poeta e cordelista da cidade. Zazá, meu amigo, olha aí, como você pode observar aqui, eu tenho grande parte da minha produção poética. É o seguinte, tem também alguns impressos. Esses impressos foram publicados pela Ordem dos Emancipadores de Osasco, entidade da qual eu sou o diretor. A Ordem dos Emancipadores, ela faz algumas palestras, principalmente nas escolas do ensino fundamental da cidade. E o objetivo dessas palestras é manter a memória dos nossos heróis, manter a lembrança dos nossos heróis, dos heróis da cidade. Dessa forma, nós da Ordem dos Emancipadores, além de colaborarmos para manter viva a lembrança dos heróis da cidade, ainda temos a grata satisfação de levar o cordel para dentro das escolas. E assim ficamos com aquela sensação de dever cumprido para com a nossa querida cultura popular brasileira. Porém, eu gostaria de dizer que em outros tempos o nosso querido cordel já foi muito mal prestigiado, ou melhor, muito mal avaliado. Por exemplo, eu fiquei sabendo que numa edição do famoso dicionário Caldas Aulete, já veio uma definição de cordel como literatura de baixo valor. Do meu ponto de vista, que olha do presente para o passado, isso me parece muito mais um desprezo pelo dialeto regional
do que qualquer outra coisa. Aliás, eu gostaria de dizer também que o intelectual português Caldas Aulete não tem nada a ver com a definição desse vocábulo. Ele acabou falecendo ainda quando estava na letra A. Enfim, o dicionário foi completado por outra pessoa. Com relação a isso, inclusive é bom dizer o seguinte, que nós sempre tivemos bons poetas a serviço da literatura de cordel. Eu até fiz um poema falando desse assunto. Eu até gostaria de ler aqui agora. Deixa eu pegar meu óculos aqui, fazer isso rapidamente, para conseguir dizer o seguinte. Olha lá. Venho vos pedir licença, grandes mestres do cordel, para mandar o meu recado. Trago caneta e papel, além do bem que me afeta, um coração de poeta e alma de menestrel. Minha arte é mensageira, gosto desse beabá. Meu irmão Tony de Lima, faça lá que eu faço cá. Literatura com bossa autenticamente nossa, mas legítima não há. Por falar Tony de Lima, me lembra gente importante, Leandro Gomes de Barro, Rodolfo C. Cavalcante, bom poeta é o que é, Patativa do Assaré revejo aqui nesse instante. João Martins de Ataíde, com seus folhetos domina, José Bernardo da Silva é bom na sua oficina, Cuica de Santa Amaro, com destemor deixa rá, claro que a sua pena é ferina. Seu Raimundo Santa Helena manjava bem do riscado, na academia de letras deixou seu nome marcado, poeta tem aos milhares, mas igual José Soares tem que ser iluminado. Dei apenas alguns nomes de grandes astros de outrora, fora a galera de hoje, que não é de jogar fora, gente que faz com grandeza cordel de rara beleza. Se quer saber, digo agora. Tem o Clevison Viana, que é muito bem considerado. Tem o Sebastião Marinho, Azulão, Theo Azevedo, que mandam bem seus recados. São bons de verso e de enredo. Salve Franklin Machado. Meu amigo Zé Francisco faz muito bem seu papel. J. Barros Bulibuli fazem xiri bom cordel. Aos que ficaram de fora, perdão até outra hora, só fiz um breve painel. Esses são apenas alguns dos grandes poetas que estão à disposição da nossa querida literatura de cordel. Bom, hoje não. Hoje o cordel está muito bem conceituado, viu? Inclusive, é bom dizer que o IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, já concedeu o título ao cordel o título de Patrimônio Histórico, Cultural e Material. Pô, não é legal? É um belo de um avanço, não é verdade? Bom, até mesmo é bom dizer também que de todos os louvores que hoje em dia o cordel recebe, eu gostaria de ressaltar, por exemplo, o que a Rede Globo tem feito pelo cordel. A Rede Globo, por exemplo, há alguns anos atrás, fez uma novela inteiramente dedicada ao cordel, que chamava-se Cordel Encantado, né? E também fez uma outra novela, que atualmente está sendo reprisada, que chama-se Flor do Caribe, onde tem uma personagem, Maria Tília, que tanto faz quanto vende cordel. Nós temos também, recentemente fez também uma minissérie de uma peça teatral do grande Ariano Suassuna, não é verdade? Quem é que não conhece? Todos nós conhecemos o Alto da Compadecida. E o Ariano Suassuna, além de outras obras, consulta 3 grandes obras para fazer esse cordel. 2 do Leandro Gomes de Barro, O Enterro da Cachorra e O Cavalo que Defecava Dinheiro, e uma de Silvino Piruá, que era O Castigo da Soberba. E a Globo ainda tem, na sua grade atual, um grande cordelista. O nome dele é Braulio Bessa. O Braulio Bessa tem uma coluna exatamente no programa da Fátima Bernardes, onde ele segura brilhantemente um espaço chamado Poesia com Rapadura. E ele é tão grande, tão grandioso, o Braulio Bessa, que ele faz postagens na internet com 9, 10 milhões de visualizações. Isso é importante dizer. No mundo da música, por exemplo,
nós temos também grandes também cantores ou grupos como, por exemplo, Cordel do Fogo Encantado. Cordel do Fogo Encantado é um pessoal lá de Pernambuco e, inclusive, um sucesso no Brasil e sucesso até no exterior. Eles começaram fazendo um teatro lá em Arco Verde, na cidade dele, trouxeram para dentro do repertório dele a literatura de cordel e com isso fazem um grande sucesso. Sem falar também de grandes cantores como, por exemplo, Alceu Valença, o Moraes Moreira, que não se cansam de dizer o quanto a literatura de cordel foi importante no sucesso da carreira deles. Tá certo? Bom, é isso, em resumo, o que eu gostaria de dizer a respeito do cordel. Existem muitos outros exemplos, mas eu diria que esses poucos exemplos já dão uma noção de como o cordel alcançou destaque dentro do cenário da cultura popular. Meu amigo Zazá, um abraço, tamo junto, até a próxima. É importante a gente prestar atenção em algumas partes dos vídeos que a gente está apresentando que falam sobre a importância de reconhecer e respeitar a variedade linguística e cultural de expressão dos povos. Porque ao longo da história, também a própria forma de expressão da literatura de cordel, ele veio também se modificando, né? E se manifestando em outras formas de linguagem. Sim. Né? Inclusive, a gente vai ver agora um vídeo da nossa querida Mara Monteiro, que fez uma pesquisa, que inclusive na pesquisa dela ela fazia entrevistas, e um dos entrevistados foi o cordelista e pesquisador da literatura de cordel, Moreira de Acopiara. Olá, eu sou Mara Monteiro, sou escritora, psicopedagoga, e eu tive uma longa carreira na educação, né, onde eu fui professora, diretora de escola e me aposentei como psicopedagoga. Atualmente eu me dedico à literatura, escrevendo e criando conteúdo. E a literatura sempre esteve comigo desde a infância, né? Eu escrevia poemas, contos, esquetes, escrevi uma peça de teatro, tive livro publicado por grandes editoras, como a Editora Paulina, As Vozes. Eu sou poeta, mas eu não sou cordelista. Nesse vídeo, exatamente, eu estou na fala de pesquisadora. E nesse vídeo, eu tive a honra de entrevistar vários cordelistas, entre eles Moreira de Acopiara, membro da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Bom, fazer esse vídeo foi uma oportunidade incrível que eu tive, né, de estar em contato com essa forma literária tão linda que é o cordel e de aprender um pouco mais sobre ele, né. Bom, o cordel é uma manifestação literária tradicional da cultura popular brasileira, mais precisamente do interior nordestino. O termo cordel surge porque os livretos dos cordelistas ficavam pendurados em barbantes ou cordas em feiras livres das cidades, onde eles recitavam com eloquência. Os temas eram populares e da cultura brasileira, uma linguagem popular, oral, regional e informal. A função do cordel era informar ao mesmo tempo que divertir os leitores. Vou colocar a seguir um trecho da entrevista que eu fiz com Moreira de Acopiara, onde ele nos fala sobre a função informativa do cordel, sobre o cordel reportagem, o cordel jornalístico, sobre como ele era utilizado para levar informações às pessoas. Quando começou o cordel, né, ele também servia assim, de forma de reportagem, né, de levar notícia para outros lugares. Como é que era? Muito bem, porque 1890, 1900, 1920 não tinha televisão, o rádio era coisa de rico e jornal só circulava nas grandes capitais, nas grandes cidades, né? Então a comunicação era difícil, era precária, também não havia muitas escolas. Então muitos poetas se especializaram no chamado cordel reportagem, cordel jornalístico. Ou seja, quem morava na capital ficava sabendo das notícias, fazia um cordel daquele acontecimento e ia lá para o sertão vender o cordelzinho dele. Então
o sertanejo comprava o livrinho e ficava sabendo o que estava acontecendo ao redor do mundo. Isso é coisa que vem de muito antes também, né? Antes da imprensa havia os poetas, errantes que saíam pelo mundo levando notícias de um lado para o outro, de um lugar para o outro, né? Então, no dia seguinte, antes do jornal, ele já estava lá com o cordelzinho dele, né? As pessoas chegavam e compravam. Muitos davam mais crédito ao cordel do que ao jornal. O cordel era notícia de primeira mão, então. Era. Então, foi esse o serviço que o cordel prestou, né, como jornal do sertanejo. E é um facilitador do processo de letramento, né? Porque é uma linguagem gostosa, uma linguagem simples. E também como cartilha do sertanejo. Muita gente aprendeu a ler, inclusive eu, lendo, soletrando as sílabas do cordel. Porque o cordel tem algumas características. Ele tem enredo curto e poucos personagens. Isso facilita o entendimento. E tem também a rima e a metrificação, que facilita a memorização. E o cordel era vendido em todas as feiras livres da região, né? E lá no final da feira sempre tinha um cordelista vendendo o seu produto, recitando com muita eloquência. Mas cordel não, ao pé da letra, não é nem o modo como ele é apresentado. A evolução gráfica, né? Os primeiros cordéis eram em papel jornal, uma coisa muito simples, traziam apenas aqui o nome do autor e da obra. Depois é que acharam que botando uma gravura ficava mais atraente e ficou mesmo. Aí eles começaram a usar xilogravura, que é o desenho na madeira, que é um casamento que deu muito certo, e a gente tem que acompanhar o progresso, né? E não necessariamente o cordel tem que estar agora atualmente com as ilustrações de xilogravura. Não, de jeito nenhum. Pode ser. Se eu escrever um texto, se for um texto com 7 sílabas poéticas, sextilhas, ou setilhas, ou décimas, ou oitavas, não importa, mas que seja um texto rimado e metrificado, é cordel também. Bacana, né? E de acordo com o Moreira de Acopiara, os cordéis estão muito presentes no dia a dia. E segundo ele, muitas músicas são cordéis cantados, desde a música caipira à música de Chico Buarque de Holanda. A música O Menino da Porteira, por exemplo, é um cordel cantado. Quem não conhece o Menino da Porteira, né? Aquela história que o menino ficava na porteira esperando o boiadeiro passar e pedindo para tocar o berrante. Eu acho impossível que alguém não conheça essa música. E aí ele fala também que as músicas de Zé Ramalho, Belchior, Zé Cabaleira, Chico César, Alceu Valença estão cheios de cordéis, né? Muitas letras de música desses autores e desses cantores são literatura de cordel. Bem, na verdade, eu sou um brincante, não sou repentista, não sou cordelista, mas tenho o cordel presente na minha vida, na minha veia, e minha família, meu filho, enfim, participou de toda essa construção desse processo de oficina que nós criamos e queremos externalizar aqui para vocês esse conhecimento que a gente produziu. A literatura de cordel é muito ampla. Na verdade, ela envolve várias linguagens. A poesia, as artes plásticas a partir da xilogravura, a literatura, a própria música, que quase sempre a gente tem um instrumento musical, um ritmo chamado de repente, onde os repentistas improvisam baseado nas orientações da construção métrica da literatura, da forma de compor a poesia. E é impressionante como, nos vídeos que vocês viram anteriormente, ele está presente, inclusive, em algumas formas de linguagens e de resistência que são, de certa forma, marginalizadas. Ele sai dessa estrutura
mais acadêmica fechada, de uma literatura, de uma forma de expressão literária mais engessada, e transcende outras formas de expressão, como o próprio rap, e essa experiência vocês vão poder conferir. No vídeo do Luciano Braga, que também é um parceiro nosso. E que vai dar o seu depoimento e trazer um pouco da sua arte, da sua cultura. É um professor, um pesquisador, um cordelista, um poeta. E confere aí com a gente um pouco desses relatos, um pouco dessas experiências. Eu acho que ele vem a ilustrar ainda mais aquilo que a gente está querendo mostrar e traduzir para vocês acerca da linguagem da literatura de cordel. Eu sou o Luciano Braga, professor, poeta, ator, nascido aqui na Velha Sampa, com aval do protetor e tendo como missão espalhar versos de amor. Sendo assim, eu vou seguindo, escrevendo e vicejando, rabiscando alguns versos. Sigo a vida viajando, dentro das minhas histórias, acordado. Estou sonhando. É isso aí, turma, tudo bem? Eu vim aqui hoje falar um pouquinho para vocês sobre o maravilhoso mundo da literatura de cordel. Sempre lembrando e respeitando e pedindo permissão para todos que me antecederam, né? Principalmente Leandro Gomes de Barros, nosso pai do cordel, nossa Maria das Neves Pimentel, a nossa mãe do cordel, e todos os cordelistas que já se foram nas asas do pavão misterioso e que levam a poesia por esse mundo astral. E também agradecendo todos os poetas que participam hoje, levando essa literatura para o mundo. Da mesma forma que eu encontrei essa forma de expressão, gostaria que todos encontrassem. Né? Maravilha, né? Eu sou escritor, eu comecei escrevendo poesia, escrevendo contos, e hoje eu tenho 17 publicações feitas em literatura de cordel, fora as outras publicações de poesias e contos, né? E é bacana esse formato de como a literatura de cordel entra na minha vida. Apesar de eu ter encontrado a literatura de cordel por volta de 17 anos lá em Caruaru, numa feira onde eu encontrei as literaturas de cordel penduradas no livreto, a literatura de cordel entrou na minha vida em 2007, quando eu fui numa feira, onde estava tendo uma exposição de livretos, e tinham vários poetas na Biblioteca Belmonte, Santo Amaro, e eles faziam parte de um grupo chamado Caravana de Cordel. E lá eu conheci vários poetas e poetisas maravilhosos. E quando eu chego e encontro um livreto falando sobre zumbi, né? E eu já fazia estudos sobre questões africanas, eu nunca imaginava que a literatura de cordel tinha essa abertura. Eu pensava sempre que a literatura de cordel era mais ligada à área cômica, contando histórias divertidas ou tristes, ou casos de amor, e eu nunca tinha adentrado nesse universo. Quando eu encontrei esse livreto da Benedita de Lazari, que é uma poetisa que participa lá do SP República, do SP Cordel, e ela tem vários coletivos, uma escritora assim que eu faço reverência a ela, né? E além das outras, Cláudia Santa, de Maria, Dani e outras milhares aí de cordelistas que têm mulheres que representam cordel aí nesse nosso grande Brasil, né? Aí quando nós levamos os alunos da EJA para conhecer esse trabalho, e os alunos ficaram encantados, né? Porque grande parte também era nordestino, então eles se viram dentro da própria história, dentro da sua própria cultura. Esses poetas, depois eles foram na escola e levaram. Dois deles, um era o Tintim Alves e o outro era o Moreira de Acopiara. Eles levaram essa literatura para dentro da escola e os alunos se encantaram mais ainda. Foi aí que eu peguei e falei assim, eu já escrevi e falei, por que eu não escrever em forma de literatura de cordel e levar para os meus alunos uma história diferente? E eu tive todo o apoio do Tintim Alves, que foi um poeta que fez a minha primeira publicação, que é esse livro aqui, esse tal de Zap Zap, né? Como começa isso? Eu começo a estudar sobre literatura de cordel. Estudo, vou atrás, começo a aprender as métricas, que são 7 sílabas métricas, dentro de uma ordem, dentro de uma sequência. Estudo,
dou na mão do Tintim essa poesia feita e ele publica o livro para mim. Fico muito feliz e honrado, né? E de lá para cá eu não paro de escrever, sempre levando meu trabalho para os mais velhos, para as pessoas mais experientes, para eles fazerem uma análise, observar, né? E aí eu aproveito e faço esses livros sobre a história da África, que não está nos livros didáticos. Então, eu aproveito e levo os temas polêmicos para a sala de aula. Esses aqui eu escrevi sobre Guiné-Bissau, sobre Angola, sobre Moçambique. Né? Eu mostro para eles as histórias do país que falam língua portuguesa num formato de literatura de cordel. Levo para eles a história da macumba, que é muito importante. Eles entenderem que macumba é esse instrumento musical aqui. Macumba é diferente de outras coisas que pregam por aí, que foi criado pejorativamente, né? Então, através desse livro, eu consegui desconstruir várias coisas na sala de aula, né? Eu mostro para os meus alunos que eles são capazes de escrever, e esse recado eu deixo para vocês também. Todos nós podemos escrever, basta a gente colocar nossas ideias no papel. Agora, o formato que a gente vai escrever, basta a gente estudar, a gente tem que estudar. Eu estudo até hoje, não paro de estudar. Hoje eu estou na literatura de cordel, mas eu escrevo outras coisas. Mas tudo depende de muito estudo, né? E a literatura de cordel, ela em 2018, ela se torna patrimônio imaterial brasileiro. Por quê? Porque ela tem regras, ela tem respeito, ela é autêntica, brasileira, ela tem origem em outros países. Origem de formatos de livretos que eram pendurados, colocados, vendidos de uma maneira nas praças, entregues de mão em mão, mas o nosso cordel, o formato dessa métrica, com 7 sílabas métricas, com sextilha, com cetilha, com oitava, com décima, isso foi criado aqui. E o primeiro a escrever isso e publicar foi Leandro Gomes de Barros. Então, isso a gente não pode esquecer. Por isso que ela é autenticamente brasileira. Ela tem origem em outros lugares, mas origem o quê? Da ideia, não a literatura de cordel. Tá? O nome cordel vem de cordão, né? Que a princípio não era nem esse nome que era dado, tinha outro nome. Então a gente tem que pensar muito bem por que ela é patrimônio imaterial, né? Então ela é muito respeitada por isso. Tanto é que em 2019 nós tivemos um espaço na Flip, que ela é uma feira internacional lá de Paraty. Tivemos um espaço com mais de 30 poetas, né? Eu estava lá também, poetas do Brasil todo, que estavam lá divulgando sua arte a partir dessa autenticidade que nós temos por ela, né? É isso. Falando da macumba, eu vou ler um trechinho para vocês da macumba. Olha que interessante, como que não leva esse maravilhoso mundo da macumba. Este assunto é muito sério, pode até lhe causar medo, mas o que eu vou contar já não é nenhum segredo. Da macumba eu vou falar para você não mais julgar. Fique atento no enredo. E aí eu vou viajando pela história, e aí eu vou contar mais uma parte aqui, ó. Agora eu quero falar de uma árvore sagrada com o nome de macumba, sempre muito consagrada, mágica, linda e formosa, copa perfeita e charmosa, sua madeira encantava. Eles fizeram lindos instrumentos musicais, tambores, recos-reco, atabaques e outro mais, feitos sempre com amor, com aval do protetor e de todos os ancestrais, com origem africana, utilizada em rituais, nas mais lindas homenagens para os mortos e orixás, também todos os alimentos, ervas, medicamentos que a natureza nos traz. Tocadores de macumba, chamados de macumbeiros, alegravam rituais e as festanças nos terreiros com os seus lindos instrumentos, magníficos ornamentos, perfeitos e verdadeiros. E me disseram que macumba era só coisa do mal? Graças a Deus eu descobri esse instrumento musical, feito com a linda madeira do tal pé da macumbeira. Simplesmente genial. Olha que delícia que som que ele faz. É isso aí, isso é um pouquinho do nosso trabalho, né? Bom, a literatura de cordel, eu levei ela um pouco para Osasco. Junto lá tem o Tamborilando, que é um fera antigo, respeito ao trabalho dele, né? E levei ela para dentro do Espaço Cultural Maria Alice, que é um espaço cultural que eu faço parte. O Espaço Cultural Maria Alice, faço parte junto com Wagner Anjinho.
ele é ali em Presidente Altino, ele fica lá no Presidente Altino, na Rua Eminica Malavaz, número 48. Lá, eu, juntamente com o meu grupo Cordel Cantante, fizemos já algumas apresentações e a gente faz uma exposição constante lá de livretos de literatura de cordel, onde eu levo os meus trabalhos e trabalho dos meus amigos, de parceiros, que a gente tem uma mini biblioteca lá. Então a gente coloca aí todo sábado, primeiro sábado do mês, tem um sarau. E lá a gente vende livros, a gente empresta livros e fica expostos os nossos livros de literatura de cordel. Eu tenho um grupo paralelo junto com o Wagner Anjinho e tenho esse grupo de literatura de cordel que trabalha o coco, trabalha o curiá, a gente trabalha também as cirandas, trabalha os ritmos nordestinos e também a literatura de cordel associada. E lá a gente se apresenta fazendo espetáculos. Esse grupo formado por Tintim Alves, Cleusa Santo, de Maria, Dani Almeida e eu. Eu gosto sempre de enfatizar o nome das pessoas. E nós formamos esse grupo com pessoas de várias regiões do Brasil, né? Então nós temos de São Paulo, do Paraná, da Bahia, de Recife, né? Então, de Minas Gerais, pessoas que estão em São Paulo e usam a literatura de cordel como ferramenta de trabalho. Igual eu uso em sala de aula. Eu uso a literatura de cordel para mostrar para as pessoas de como se faz uma literatura fácil, prazerosa e como se aprende. Eu levo essa literatura para dentro da sala de aula, mostrando para os alunos, através da história deles. Eu pego um trecho da história deles sobre a vida e eles fazem versos que eles são ótimos, fazem rimas, e aí, através dessas rimas que eles estão fazendo, eu levo a literatura de cordel. Faço brincadeiras com eles, por exemplo, com essa aqui do WhatsApp, eu falo assim para eles, presta bem atenção, vou cantar um rap para vocês. Ouçam bem os meus dizeres, prestando muita atenção, as palavras saem da boca com a voz do coração, história mais bonita, recheada de emoção. Tá vendo? A métrica do cordel leva essa viagem pro rap, pro funk, e depois eu levo pra nossa... Pode ser que até reflita sobre o que vou questionar, mas o que eu vou dizer você vai poder pensar. No que sempre está fazendo, só não vai poder chorar. E assim a gente vai levando mostrando para eles que é fácil fazer, é gostoso, é prazeroso e eles aprendem de uma maneira bem gostosa. Bom, contei um pouquinho para vocês sobre a minha história rapidamente, resumidamente, e agora eu quero fechar cantando um coco para vocês do nosso grupo, né? Que fala assim, uma bola de fogo caiu lá do céu, uma bola de fogo caiu lá do céu, foi queimando tudo menos o cordel, foi queimando tudo menos o cordel. E cordel é poesia, isso eu posso dizer, e poesia sagrada, também posso dizer. Nós temos histórias para contar e ler, nós temos histórias para dar e vender, nós temos histórias para contar e ler, nós temos histórias para dar e vender. Música de Cleusa Santo e de Maria. Essas histórias estão aí para vocês. Grande abraço de coração do Luciano Braga e do Cordel Cantante. Bem, dentro das inúmeras propostas e possibilidades de se trabalhar com a literatura de cordel que vocês acompanharam nos registros desse vídeo, nós temos um relato de uma experiência que foi bem bacana, né, Gabriel? Sim. Que foi a nossa participação no projeto Recreio nas Férias. O projeto Recreio nas Férias, ele aconteceu ao longo de mais de 12 anos no município de Osasco. Era um projeto bem interessante, onde as crianças, no período das férias, voltavam para o ambiente escolar, voltavam para a comunidade escolar e ali passava um tempo em atividades lúdicas, em atividades culturais, socioculturais e também pedagógicas. Não tinha aquele caráter de aula propriamente dito, e tampouco tinha aquela obrigatoriedade de se cumprir um currículo. E nesse sentido, a Secretaria contratava alguns oficineiros para desenvolver atividades lúdicas, brincadeiras, jogos, enfim, para fazer com que o recreio tivesse, de fato, o significado
e que fosse vivido de acordo com a intencionalidade da palavra recreio. Então, era uma forma de fazer com que a criança se divertisse e a ela fosse garantida o direito, né, ao lazer, ao acesso aos patrimônios culturais, materiais e imateriais, que pudesse ali desenvolver atividades que auxiliassem no desenvolvimento da criança. E a gente bem sabe que uma das etapas do processo de alfabetização tem a ver com a oralidade, a escrita e a leitura. Então, de certa forma, algumas atividades, ainda que não tivesse essa conotação pedagógica voltada para a questão curricular, mas algumas atividades propostas, elas vinham a enfatizar isso, vinham a ser desenvolvida como uma atividade complementar, além de oferecer o próprio lazer, a possibilidade do exercício, né, da escrita e da oralidade, do próprio desenvolvimento intelectual, da coordenação motora fina e assim por diante. Além disso, ela também servia como um momento de sociabilização entre as crianças. Então, esse registro que vocês estão vendo, ele é um registro de um espetáculo que eram os Marinheiros Cordelistas. Nós criamos um espetáculo e fomos para as escolas. Nesse espaço do recreio, era um espetáculo teatral que abordava e que era que tinha na sua carpintaria teatral, que tinha na sua dramaturgia a literatura de cordel, né, escrita por nós, tomando esse cuidado e envolvendo as crianças em brincadeiras, em momentos lúdicos, com as personagens que eram marinheiros cordelistas. Então, dentro dessa proposta do recreio nas férias, a gente, no mesmo ano que a gente apresentou o espetáculo, até mesmo eu fiquei mais na parte da produção do que na atuação, a gente criou, na proposta do Recreio das Férias, uma oficina de literatura de cordel, que foi desenvolvida para os professores e monitores das escolas, para ser aplicada nos intervalos nas escolas, no meio das brincadeiras. E foi bem legal a experiência, né? Foi uma experiência bastante interessante, que inclusive nós vamos trazer algumas das estratégias, sim, que a gente da metodologia dessa oficina, e daqui a pouco a gente vai entrar nesses conteúdos para você aí que queira desenvolver alguma ação envolvendo a literatura de cordel, para que possa ter algumas orientações de como trabalhar o cordel em sala de aula, com criança, adolescente, com adulto, com idoso, enfim. Então, eu também sou pedagogo por formação, trabalhei durante muito tempo como educador formador de educadores sociais na PUC de São Paulo, e por vezes eu via alguns educadores sem saber que atividade planejar, como é que eu trabalho oralidade, qual a importância da oralidade, da escrita, como eu produzo texto, como eu trabalho o desenho de forma a atribuir significado. E aí a gente volta para a literatura do cordel. Uma das suas formas de linguagem e expressão tem relação com as artes plásticas, com o próprio desenho. E a minha filha Beatriz tem uma experiência super bacana de uma atividade que ela desenvolveu com crianças de pré-escola. Aqui algumas das sugestões que tanto os convidados quanto a minha família, né, que está apresentando e construindo esse programa para vocês, com todo carinho, nós acumulamos algumas experiências acerca desse trabalho voltado para educandos, para experiências de sala de aula. O educando já traz o seu conhecimento, seja ele de que idade for, ele traz as informações relacionadas com o meio cultural em que ele está inserido.
E nesse sentido, é imprescindível estimular a sua criatividade, seja do processo da oralidade, seja da escrita, seja da própria leitura, fazer com que ele acesse informações de livros. A gente está num momento de pandemia e as dúvidas são muitas, então a gente tem que trazer informações, a gente tem que trazer orientações para essas crianças, para esses adolescentes, para essas pessoas que, de certa forma, estão tendo que se readequar a esse modelo híbrido de construir conhecimento. Nesse sentido, eu acho importante que a Beatriz relate um pouco dessa experiência para vocês, dessa atividade que ela desenvolveu com crianças de pré-escola. Confere aí. Bom, falando sobre xilogravura, vou passar agora uma atividade para você que é educador, professor, ou até mesmo você que queira trabalhar aí na sua casa, com as crianças, sobrinhos, famílias. Vou passar uma forma bem fácil de criar uma xilogravura para o seu cordel. Eu fui professora de pré-1 e pré-2 e desenvolvi um trabalho com eles com esse estilo de xilogravura. O trabalho era um cordel sobre a dengue, foi no ano de 2015. E o livreto, na verdade, era um livrão, porque o problema era muito grande na região que a escola ficava. Então, eu desenvolvi esse projeto e cada um deles fez uma xilogravura para um verso do cordel. A xilogravura era utilizada para ilustrar os cordéis. Então, com a declamação e a ilustração, ficava muito mais fácil a compreensão. Elas eram esculpidas em madeiras, mas existem várias formas de você trabalhar a xilogravura de maneira artística, dentro da sala de aula, dentro da sua casa e onde você estiver, com quem você quiser. Para isso, você vai utilizar folha de sulfite, pincel, lápis, tesoura, uma bandeja de isopor lisa e você pode usar tinta guache ou tinta de impressora. Então vamos lá. Primeiro você vai retirar da bandeja toda a borda levantada e deixar ela mais plana possível para você poder desenhar, né? Bom, dependendo sobre o que você estiver escrevendo ou qual for o tema do cordel, você pode criar vários desenhos de diversas formas. Eu vou criar aqui um sol. Com lápis, você vai pressionar a parte plana do isopor e vai fazendo o seu desenho. Lembrando que toda a parte que você quiser deixar vazada é a parte que você vai afundar. Depois que você fez o seu desenho, você deixa bem plano o isopor, senão ele dá errado, ele sobe e ele não carimba direito. Deixa bem plano o seu isopor. Se for tinta guache, você passa um pincel por cima e ele vai aderir e vai carimbar tranquilamente, não tem problema com relação à quantidade. Agora, se for tinta de impressora, um pinguinho é suficiente. Você espalha bem. Centraliza e carimba, pressiona e aqui está a nossa xilogravura.
dando continuidade à nossa oficina, a gente vai ver um vídeo agora do Cláudio Cantori explicando como é a escrita da literatura de cordel e a métrica dela. O cordel normalmente ele é usado em métricas muito caprichosas. Acho que a métrica mais usual para a literatura de cordel é a redondilha maior, que são as chamadas 7 sílabas métricas. Um texto muito famoso, uma peça de teatro muito famosa da nossa literatura, do maravilhoso João Cabral de Melo Neto, é todo escrito em 7 sílabas, em o que chamamos de redondilha maior. O meu nome é Severino, não tenho outro de pia, como há muito Severino, que é filho de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Quando você faz a conta, o tempo todo você tem 7 sílabas. O meu nome é Severi, não tem outro de pi. Como há muito Severi, que é santo de Romari, deram então de me chamar Severino de Mari. Por que eu paro na última sílaba tônica? Porque a métrica poética funciona da última sílaba tônica da frase para trás. É assim que você conta a sílaba métrica. Então não é fácil fazer métrica. Como podemos ver no vídeo do Cláudio, a escrita do cordel ela pode ser feita de duas formas, com as quadras ou as cestilhas. Antigamente, eles utilizavam mais as quadras, porém, nos dias de hoje, é mais, como o Cláudio falou, é mais utilizada a cestilha. Dentro dessa cestilha tem as 7 sílabas métricas. E a contagem dessas sílabas métricas se chama escansão. Escansão é o processo de contagem das sílabas métricas dentro do texto de cordel. Cada verso contém ali 7 sílabas métricas, seja na quadra ou na cestilha. Para exemplificar, nós vamos utilizar aqui um trecho do poema de Gonçalves Dias, chamado Canção do Exílio. Então nós vamos utilizar a primeira estrofe, que começa assim: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Se nós formos analisar, esse formato é uma quadra, né? Só que dentro da quadra, em cada verso, nós temos 7 sílabas métricas. E agora eu vou te ensinar a contar essas sílabas para que você possa construir outros textos que sejam cordéis. Então vamos lá. Quando a gente começa falando sobre sílabas métricas, a gente tem que esquecer um pouco como é feita a contagem de sílabas por palavras. Não tem a mesma estrutura. Nós temos que lembrar também que existem sílabas tônicas e sílabas atônicas. Então nós vamos começar pelo primeiro verso. Minha terra tem palmeiras. Como nós podemos ver, a sílaba tônica aqui em palmeiras é meiras, né? Então nós paramos aí, como até o Cláudio nos ensinou. Vamos para o segundo verso. Onde canta o sabiá. Aqui nesse caso, nós temos aqui uma junção de sílabas. Dentro da contagem de sílabas métricas, quando a gente encontra uma palavra com a última sílaba tônica sendo uma vogal A, onde canta, ela se junta com a próxima vogal, certo? Então, se termina em vogal e essa vogal é a sílaba tônica dessa palavra, a próxima ela junta. Então, fica cantal. Tal. Tá? Cantal. São 2 sílabas dentro desse trecho. Vamos para o próximo verso. As aves que aqui gorjeiam. Por que nós paramos aqui? Ó, as aves que aqui gorjeiam. Uma dica muito interessante para você encontrar a sílaba tônica das palavras é você chamar as palavras.
gorjeiam. Ok? Quando você chama a palavra, você consegue captar qual é a sílaba que dá a entonação. Então vamos pegar mais uma. Sabiá. Então você consegue encontrar qual é o momento que você sobe a voz para encontrar a sílaba tônica da palavra. Aqui a gente também, né, as aves que aqui gorjeiam, nós também tivemos aqui a junção do que mais o a, que ficou quiá. Vamos para o próximo verso. Não gorjeiam como lá. Certo? Aqui foi mais fácil, né? Então é isso, gente. Quando vocês começam a treinar essa contagem, vocês sempre param na sílaba tônica da última palavra e fazem a contagem de trás para frente. Então, escrevam um verso no papel, façam a separação das sílabas métricas e depois vocês começam a contar da sílaba tônica para trás, ok? Então, treinando, vocês vão perceber que a montagem da estrutura começa a ficar mais fácil, as palavras começam a ficar mais variadas, as rimas começam a vir e as ideias começam a surgir para você montar o seu cordel. E uma outra dica muito interessante é você fazer a rima segundo o som. Tá, 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 tá. 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 Ok? Essa também é uma dica bacana para dar sonoridade para o seu cordel. Bom, na verdade, tem muita informação para ser construída e socializada nesse processo que envolve a literatura de cordel. Nós queríamos agradecer, né, Gabriel, a todos os entrevistados que contribuíram, à Secretaria de Cultura por ter nos ofertado essa oportunidade por intermédio da Lei Aldir Blanc, e a gente queria pedir para o Luiz do Tamborilando finalizar fazendo esse cordel, que é um cordel sobre a nossa querida Osasco. Um beijo no coração de vocês e é com você, Tamborilando, a nossa homenagem junto com o Luiz para nossa querida cidade. É isso? É isso, obrigado pessoal. Valeu. Com você, Tamborilando. Para fazer uma cidade, primeiro vem coração. Depois sim que vem coragem, que vem determinação e tantas outras coisas que nem cabe a descrição. Isso posto em meu poema, convido toda a patota para rever o imigrado mais amado a cada nota, seu Antônio Agu de Osasco do norte da velha bota. Rever Maria Fumaça, passar a Sorocabana, passa ponte, passa poste, passa ao longe uma cabana, passa pelo 16 por terras antonianas. Neste ponto, meus amigos, peço licença aos senhores para mandar para seu Antônio, o maior dos fundadores, o nosso muito obrigado num belo ramo de flores. Outros nomes são bem-vindos nessa nossa relação. Seu Evaristo Sensor, prenominado Barão, e João Pinto Ferreira, da ilha de São João. Costumo dizer ainda que, de forma especial, o rapaz italiano tinha instinto e, como tal, farejou grandes negócios no cenário industrial. Aberta toda a mudança, dotou sua companhia, sua cerâmica Osasco, de alta tecnologia, que aliás foi a primeira indústria da freguesia. Abriu mais uma e mais outra. Veja que disposição, com seu Narciso Sturline de papel e papelão e seu Henrico Delacqua de tecidos de algodão. Tendo sempre a seu favor a sua causa visionária, de maneira bem medida, porém extraordinária, fez e deu à Vila Osasco a estação ferroviária. Feito uma locomotiva movida a todo vapor, entrou pela agricultura, se estendeu, foi construtor, passou pela pecuária e fez comércio exterior. A economia girou, ganhou mais celeridade, mais gente para trabalhar, aumentou a densidade. A vila virou distrito, subdistrito, cidade.
O nosso herói disse adeus, mas deixou-nos de bom grado a sessão do Campo Santo, do terreno do mercado, da escola e da igreja. Salve Abu! Muito obrigado.